O presidente chegou a ligar para mim e falar, ó, você não votem pro Brasil, fiquem aí, vocês estão ganhando bem. Falei, presidente, nunca foi pelo dinheiro, o senhor sabe disso. A CPI me enquadrou lá em 15 anos de reclusão porque eu espalhei a pandemia dolosamente. O presidente ele estava realmente emocionado ali, contrariado porque o ministro dele estava com a possibilidade de ser preso ilegalmente. Hackearam o celular da minha sobrinha de 9 anos, mandaram coisa que eu não vou nem narrar aqui pra você. Vinha de onde isso? Da ameaça anônima, ameaça de pessoa que hackeou ali, fotos horrorosas. Isso é uma ameaça à segurança da família, né? Porque tem que perdoar, mas tem certas coisas que é muito difícil de perdoar. Eu acho que isso que aconteceu com o Brasil é inaceitável. O que a gente está vivendo hoje, Bruno, é inaceitável. A gente ainda está aqui no Brasil Paralelo podendo falar, mas eu não sei quanto tempo isso vai acontecer. Hoje eu recebo no Contraponto o professor da Universidade Federal de São Paulo, que é mestre e doutor em Direito pela USP, onde também chegou a lecionar. Foi pesquisador convidado na Universidade de Harvard, professor visitante nos cursos de graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Milão. Tem experiência nas áreas de Direito Atuarial e Previdenciário, foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social, assessor especial da Presidência da República na gestão de Jair Bolsonaro e, mais recentemente, foi secretário de Segurança Multidimensional da OEA. Eu sou Bruno Magalhães e estou aqui com Arthur Weintraub, que também é conhecido como o irmão mais novo do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Tudo bem, Arthur? Tudo bom, Bruno. Obrigado aí pelo convite. Agradeço muito. Você e seu irmão ocuparam funções importantes, como mencionei aqui, no governo Bolsonaro e se afastaram, e mais que isso, se afastaram atirando. O que aconteceu? A gente não se afastou atirando, não. Não? Essa história a gente até já contou. Fizemos um vídeo, está no canal do meu irmão. Contamos o que aconteceu. A gente estava no governo, eu fui coordenador da equipe de previdência da transição desde novembro de 2018. Fizemos a reforma da Previdência, o meu irmão virou ministro da Educação. O Centrão entrou no governo, a gente saiu pela outra porta. O Centrão entrou por uma porta, a gente saiu na outra. Isso aconteceu, a gente contou. Eu fui para um cargo da OEA. Para mim foi muito produtivo, eu posso comentar aqui hoje as coisas que eu vi e que aconteceu. O meu irmão foi para o Banco Mundial. E depois disso, infelizmente, o governo aí se alinhou demais com o Centrão. Nós sempre fomos contra isso, já deixamos claro e já explicamos aí na live do meu irmão o que aconteceu. Perfeito. Quem está de fora não conhece bem os meandros dessa história, dessa separação, se lembra daquele evento fatídico, aquela reunião ministerial que foi liberada pelo ministro Celso de Mello, na qual o seu irmão disse que por ele prenderia todo mundo, inclusive o pessoal do STF. Foi por conta dessa reunião, me parece, que houve um rompimento. Você confirma isso? Tem essa nada impressão? A ver, não. Essa reunião era uma reunião privada, não era para ser vazado, isso não pode ser utilizado, isso é considerado prova ilegal, porque o que podia ser publicizado era em relação ao Moro. E era uma reunião de ministros, e o meu irmão, a frase, ele ficou conhecido pela frase, mas pela frase. Olhem, o que ele falou, foram 4 minutos ele falando, a gente se juntou com o que a gente deveria lutar, tem o jogo sendo jogado, tem gente se dando bem. Então, para quem diz assim, vocês saíram atirando, não, a gente já estava falando e criticando lá, a gente já não concordava com esse alinhamento com o Centrão e a velha política, né? Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Fábio Faria, Flávia Arruda, Collor. Era isso? Foi para isso que a gente lutou? Foi para a rua? 2018? Não foi. O que aconteceu foi que depois o presidente chegou a ligar para mim e falar, você não votem para o Brasil, fiquem aí, vocês estão ganhando bem. Falei, presidente, nunca foi pelo dinheiro, o senhor sabe disso.
E a gente voltou para o Brasil de férias em janeiro e acabou. Eu fui demitido da OEA e o meu irmão saiu do Banco Mundial meses depois. Saíram voluntariamente? Não, a gente foi demitido. Foi demitido. Eu vi alguma coisa fazendo menção a umas ameaças que vocês teriam sofrido. É isso que você falou? É isso. O presidente ligou para mim em dezembro e falou: se vocês voltarem para o Brasil, vocês vão perder o emprego. Fiquem aí que vocês continuam bem com o emprego. Foi uma ameaça dele. Se vocês voltarem, saiam da internet, senão vocês vão perder o emprego. E a gente perdeu. Ele pessoalmente falou isso com você? Sim, me ligou. Não foi por interlocutor, não? Não, me ligou em novembro e em dezembro. E depois disso a gente não se falou mais. E por que ele tinha interesse em que vocês ficassem calados fora do país? Eu acho o seguinte, como a gente criticou muito o Centrão e o sistema, a gente era inconveniente. Quem mandou o meu irmão para o Banco Mundial foi o Paulo Guedes. O Paulo Guedes falou: para pacificar, ele deu uma entrevista, está público. Ele disse: para pacificar com o sistema e com o Supremo, a gente está mandando ele para o Banco Mundial, tirando o Weintraub de Brasília. Meu irmão sai em junho de 2020. Depois, eu fiquei sozinho em Brasília, comecei a ser também linchado virtualmente. E aí, saindo reportagens que eu era o homem tocha, que eu incendiava as reuniões, era um radical conservador de extrema direita no governo, essas indiretinhas de mídia. E aí o Ernesto Araújo falou para mim: Arthur, você está sempre com o seu irmão, vocês sempre estiveram juntos. Ele está em Washington, tem um cargo que eu acho que seria perfeito para você, produtivo, secretário de Segurança da OEA. E foi isso, Ernesto Araújo me indicou para esse cargo. Eu cheguei presidente, falei: presidente, estou indo. Ele falou: tudo bem, beleza. E aí eu saímos bem, meu irmão saiu bem. Aquela reunião que o meu irmão filmou, que o presidente dá aquele abraço nele, que eles fizeram várias fotos disso na internet, o presidente ele estava realmente emocionado ali, contrariado porque o ministro dele estava com a possibilidade de ser preso ilegalmente. E depois eu saí, fui em setembro de 2020, fui para a OEA. E ficamos lá esse tempo todo. E na OEA, o meu irmão foi para o Banco Mundial. Eu, na OEA, tive reconhecimento de países, né, do que eu fiz lá. A gente pode comentar hoje. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Queria só insistir um pouquinho nessa pauta ainda. O seu irmão ainda está morando fora do país, apesar de não estar mais no Banco Mundial, correto? Sim, o meu irmão saiu do Banco Mundial faz menos de um mês. Ele tinha mandato. Quando eu estava no Brasil, eu recebi uma ligação da OEA. A gente veio para o Brasil, assim como o presidente tinha dito, eu recebi uma ligação da OEA. Eu estava um cargo de confiança, né, do secretário-geral. E aí me disseram do escritório do secretário-geral que eu, infelizmente, não ia dar para manter o meu contrato. Eu falei: eu entendo o que aconteceu, eu sei o que aconteceu. Eu posso ficar mais 2 meses, 1 mês e meio aí só para encerrar os projetos? Pode, você merece. E aí fiquei mais um tempo, vim para o Brasil, eu vim antes. O meu irmão, quando ele recebeu, assim que a gente saiu do Brasil, em 2020, na véspera de Natal, mensagens de Brasília, indiretamente, né, de pessoas próximas do presidente, falando assim: olha, o presidente vai demitir o seu irmão. O presidente vai... Mensagem para o meu irmão: o presidente vai te demitir. Por quê? Essa história de governador de São Paulo. Governador de São Paulo por quê? Surgiu ali, organicamente na internet, era um entregador de esfirra, aqui de São Paulo. Ele lançou o nome do meu irmão e começou a pegar. E orgânico virou 17 pontos percentuais para governo, em pesquisa da BBC, do El País, coisa de esquerda. Falando: olha, ele está empatado com o Haddad. E isso quebra o interesse do Centrão. E aí começou a vir em direta, na véspera de Natal de 2020, que ele demitiu meu irmão. Isso estragou o nosso Natal, porque as crianças do meu irmão, a filhinha pequena, choraram, porque eles sabiam, eles receberam ameaça no Brasil. Teve ameaça de morte, hackearam o celular da minha sobrinha de 9 anos, mandaram coisa que eu não vou nem narrar aqui para você. Vinha de onde isso? Pô, de ameaça anônima, ameaça de pessoa que hackeou ali. Fotos horrorosas. E aí
o meu irmão foi para proteger a família. Quando chega esse aviso de que ele seria demitido, isso é uma ameaça à segurança da família, porque ele teria que voltar para o Brasil. Aí, na véspera de Ano Novo, novo aviso, vai ser demitido porque o seu nome está como governador. E meu irmão nunca falou, até então, naquela época, nada sobre ser governador. Ele está como pré-candidato agora. A coisa foi andando e fica quieto. Por quê? Não somos homens livres, não podemos nem cogitar, nem as pessoas falarem, não. Abdica, desiste. E isso foi se repetindo em março de novo. Vai ser demitido. Aí o meu irmão contratou advogados, caros, rápido, né? Porque ele já tinha que resolver para que a família pudesse ter residência nos Estados Unidos. Porque o meu irmão não quer mais que a família volte para o Brasil, pelo menos não no contexto que está de Deixa eu perguntar, se ainda hoje ele sente algum receio, ou de represália, ou de ser preso, alguma coisa assim? Sim, aí as pessoas perguntam, como que vocês voltaram para o Brasil em janeiro, se havia esse risco de ser preso? Eu ponderei com meu irmão, eu sou advogado, né? Ninguém é perfeito. Eu virei para ele e falei assim, olha, vão prender você ou eu por quê? Porque o meu nome também foi para a CPI. Como eu assessorei o presidente na questão dos remédios, todo mundo sabe o que aconteceu. Eu assessorei ele, meu nome foi para a CPI. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu estava até com Covid. Eu estava no hospital, aparece lá, Arthur na CPI. Falei, o que está acontecendo? Que parada é essa? E aí a CPI me enquadrou lá em 15 anos de reclusão porque eu espalhei a pandemia dolosamente. E, a gente estava lá, o Renan Calheiros, o Randolfo Rodrigues e o Omar Aziz queriam me extraditar, mandar o FBI. Eu falei, se o FBI olhar o meu currículo e o de vocês, eu acho que vai atrás de vocês. E o Randolfo defendeu os mesmos remédios publicamente e ele estava me acusando de espalhar pandemia, enfim. Os mesmos remédios que você? Quais remédios? Posso falar? Não vai Até restringir. Então eu achava que ele era contra todos os medicamentos. Não, tem vídeo dele. Eu pus no meu Twitter, inclusive, o vídeo dele, defendendo os mesmos remédios, aqueles remédios de que não pode ser falado, senão cortam o canal. Remédio para malária, o remédio para verme, de piolho. Ele falou, eu vou laurear, eu vou dar uma comanda, vou dar uma comenda de prêmio para esses médicos que estão dando esses remédios. Aí eu falei, por que ele não se auto-incrimina na CPI? Porque ele defendeu os mesmos remédios que eu. Aí existia isso contra mim, esse pedido de extradição que depois não deu em nada, do Renan Calheiros contra mim. E existia essa ameaça de prisão ilegal do meu irmão por nada. Ele foi enquadrado ali em Lei de Segurança Nacional, 120 anos de reclusão, por causa da frase dele numa reunião privada. Aí eu falei para ele, eu sou secretário de Segurança da OEA. Você é diretor do Banco Mundial. Se a gente é preso, ilegalmente, sem motivo... De férias no Brasil? De férias no Brasil, isso dá uma repercussão internacional. Eu digo o seguinte, se a gente fosse ex-secretário de Segurança, ex-diretor do Banco Mundial, para prender ilegalmente, assim, dá repercussão internacional. A gente não está nesse nível no Brasil ainda. O Brasil está no nível crítico, né, com elementos de narco-estado no Brasil. Mas a gente ainda não é um narco-estado pleno. Então eu falei para ele, é um risco moderado, eu acho que é uma possibilidade remota. Vamos para o Brasil. Viemos e não fomos presos. Não aconteceu a prisão. Agora, o que o meu irmão tem receio é em relação à família. O ponto fraco são os filhos. E ele não quer que os filhos voltem para o Brasil. Por isso que ele ainda está lá. Ele está finalizando o processo de residência. Ele está fazendo agora a biometria. Já foi aprovada. E agora está na fase de biometria, exames médicos finais, para que a família possa ficar e ele vir para o Brasil. Acho que mais um mês ele está aqui. E a respeito dessa aproximação do Jair Bolsonaro com o Centrão, você avalia que ele tinha opções viáveis e concretas para manter a governabilidade, que não fosse essa opção de se aproximar do Centrão? Isso aí é uma coisa que eu chamo bingo do Centrão. O bingo do Centrão, sim, o Centrão ele é bom.
ele se organiza. E ele lançou vários, ele utilizando o Bolsonaro como escudo,